E aí, como vão vocês? Tudo bem? Tudo em ordem? Tenho certeza que sim, né? Mais uma tarde agradável que a gente pode compartilhar algumas informações com vocês. E hoje, exatamente como eu anunciei antes, nós vamos falar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD, tá certo? Uma sigla bastante importante. As pessoas não estão dando muito crédito para isso. Por quê? Porque a norma que traz a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só vai prever algum tipo de sanção, né, algum tipo de punimento a partir do que? De agosto, né, de 2021. Então assim, mas o pessoal está iludido quanto a isso, gente. Não é não. A gente já tem decisão, inclusive no ramo imobiliário, contra uma imobiliária chamada Cirela, que acabou pegando os dados de um cliente, né, de um comprador de imóvel, e pegou nome, pegou dados pessoais, documentos, endereço, e acabou vendendo isso para outras instituições fazerem o quê? Telemarketing, mandar correio, esse tipo de coisa. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem muito a ver com a nossa privacidade, que é algo que já vem sendo devassado há muito tempo. A gente sabe disso, né? Rede social, Facebook, Instagram, eles sabem onde a gente está. Você faz uma pesquisa de um produto, imediatamente quando você entra no Google já aparece anúncio daquilo que você acabou de pesquisar. Então a gente é monitorado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Não tem ilusão quanto a isso e a gente usa a rede sabendo disso, tá? Agora, eu pergunto para vocês, se a lei de proteção de dados ainda não traz uma efetividade de punição, então como é que as punições estão ocorrendo? Quem denuncia? Quem é que faz esse papel de levar ao judiciário a ocorrência da invasão de privacidade ou da venda dos seus dados pessoais para alguma empresa? Então eu vou dizer para vocês, é o seguinte, tá? Ainda que as sanções administrativas do artigo 52 da lei não estejam em vigor, quem é que já pode fazer esse tipo de denúncia? Procon pode. Veja bem, você leva um caso no Procon, ou o Procon fica sabendo de alguma coisa, ele pode fazer denúncia ao judiciário, sem problema nenhum. Tá? E não é só ele não. Ministério Público. Muita gente desconhece. É verdade, pessoal. Até o pessoal que atua no direito desconhece um pouco como é que funciona o Ministério Público. O Ministério Público é chamado, dentro do Poder Judiciário, pela sociedade, de fiscal da lei. Então, o promotor do Ministério Público, ele tem como função fiscalizar se qualquer tipo de lei está sendo aplicada. Tá? E isso se aplica também, né? Tem incidência também sobre a proteção dos nossos dados particulares. Eu não quero que o meu e-mail, eu não quero que meu telefone, meu endereço sejam publicados por aí a esmo, sem eu saber para quê, por quê, né? Eu fiz um cadastro específico para alguma coisa, que eu quero comprar alguma coisa, sei lá, eu não quero que isso vire um dado nacional, internacional. E quem é responsável por isso? A empresa que está coletando meus dados. Vocês entendem bem o que isso significa em alguns ramos? O imobiliário, principalmente. Você está coletando o dado da casa do cara, da propriedade do cara, os dados pessoais dele. Você vai divulgar isso de que forma? Que responsabilidade você tem sobre isso? É muita, não é pouca. Além do Ministério Público, a gente também tem os órgãos de defesa do consumidor. Tudo que fala a respeito de consumidor está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque é o particular que está sendo protegido. A obrigação é das empresas de garantir essa proteção. Então eu e você, nós particulares, nós temos que ter essa proteção legal, de não ter a nossa vida devassada. Então assim, já está tendo condenação, a Cirela foi condenada, não foi só ela, tá? Tem uma outra empresa chamada Procob. Eu estou dando dados para vocês que obviamente são públicos, tá? Não fui devassar processo nenhum, são informações públicas. Ela foi condenada
sem necessidade de comprovação de dano moral, o que é uma coisa bem importante. Bastou provar que os dados foram usados indevidamente. Não precisou fazer prova do tipo de prejuízo financeiro decorrente de dano moral dentro da situação. Bastou provar que o dado foi mal utilizado. Bastou provar que os meus dados foram utilizados de uma forma não aprovada por mim, pela empresa. Acabou. Já teve condenação em dinheiro, pessoal. Tá? Não vou passar valores porque eu acho desnecessário, mas assim, isso está acontecendo. Isso é o diário agora. Não precisa a lei entrar em vigor em termos de sanção, de punição. Isso já está acontecendo. Tá? Então, assim, muito bem. Nós falamos sobre o problema, sobre a situação. Ok. Então, deixa eu dizer para vocês pelo menos um dado numérico, tá bom? Então tá bom. Eu vou contar para vocês que existe um departamento do Ministério de Justiça aqui no Brasil chamado Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Ele pertence ao Ministério da Justiça. E ele condenou o nosso amiguinho Facebook a 6 milhões e 600 mil reais de indenização por um compartilhamento indevido de dados de um dos usuários do Facebook. 6 milhões e 600 mil. Acho que é uma grana boa, né? Então, assim, até isso você tem que ficar atento. Como é que as redes usam os seus dados? Instagram, Facebook, LinkedIn, seja o que for. Eu divulgo meus vídeos em todos eles. Se por um acaso eu começar a ser boicotado, eu vou botar a boca no trombone. Mas, enfim, por enquanto não, por enquanto tá tudo legal, mas eu tô avisando. Eles também têm, então, rede social, tem que prestar uma atenção triplicada nisso. Como é que eles usam nossos dados? E a gente sabe que usa, gente. Porra. Puxa vida, a gente sabe que usa. Então, assim, vamos ficar atento quanto a isso. Sentiu algum prejuízo? Vai cobrar, vamos falar, vamos discutir. Traz para a rede, denuncia. Né? A gente não pode ser tratado como dado. Mais um número, mais um dado. Eu não sou um dado, eu sou uma pessoa. Você também. Então, por favor. Muito bem. Tem algumas dicas que eu posso dar para as empresas? Tem sim. Tem alguma coisa que eu possa falar para dar uma organizada, né? Para dar uma organizada no fluxo de dados das empresas? Claro que posso, claro que sim. Então, assim, a indicação legal que a gente faz, principalmente aí de uma forma normativa, tá? A gente pode falar sobre o quê? Indicação. Quem é o indicado, quem é a pessoa encarregada de lidar com os dados e a proteção dos dados de quem usa o seu serviço. Isso é fundamental. Tá? Um mapeamento do fluxo de dados, como é que ele entra, como ele é tratado e como ele sai. Então são dicas bem específicas que valem muito para você, por exemplo, dar uma orientação para a empresa que é teu cliente. Então assim, eu estou aqui para estagiário, para advogado, para dar dicas que valem a pena no dia a dia. Tá? E aí a avaliação de risco. Qual é o risco que você tem recebendo aquele dado? Importantíssimo. A implementação de medidas técnicas para garantir a segurança. Você tem algum tipo de firewall? Você tem um antivírus? Como é que você protege os dados de quem te contrata? Isso é muito importante. Tá? E mostrar isso para o cara. Olha, seu dado está protegido. Eu protejo os seus dados. Eu cuido de você. Isso é fundamental. Tá? E mais o quê? Principalmente a delimitação das obrigações que você tem com ele. O que ele pretende, o que você pode dar e deixar isso bem claro. De preferência de forma contratual ou de um termo de responsabilidade. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês e espero que vocês tenham o mesmo prazer que eu falando com vocês. Professor Dial, assine o canal que vale a pena. Eu já fui. Vamos lá? Eu tô indo.